professor Eric Moura, sou historiador e arqueólogo também. Essa é a minha primeira videoaula que eu estou fazendo para a internet, né? E o motivo disso é porque ultimamente a população brasileira está meio confusa no contexto histórico. Por quê? Ano passado, uma das polêmicas que teve ano passado foi que os brasileiros queriam corrigir a embaixada alemã sobre o nazismo. Porque na Alemanha se ensina o quê? Que o nazismo foi um partido de extrema direita. Mas os brasileiros, com sua epifania ideológica muito maluca, tentaram corrigir a embaixada alemã. Então o motivo dessa aula aqui é para justamente corrigir esses fatos, né? Informar esses fatos para abordar essa questão aí do nazismo, né? Que se de fato o nazismo foi de esquerda realmente ou foi de extrema direita. Então, como professor de história, minha obrigação é informar o correto, certo? Esse vídeo aqui não vai ter nenhuma defesa ideológica para algum lado ou defender algum partido. Meu vídeo é para justamente informar o que foi o nazismo, né, de maneira mais geral, né? Não vou me aprofundar muito, mas só vou falar o porquê dessa questão do nazismo ser de esquerda ou de extrema direita. Enfim, mas vamos logo ao assunto, né, que remete a essa questão. Pois bem, sendo curto e grosso, o nazismo nunca foi de esquerda. Oh, professor Eric, você está sendo comunista? Você está sendo socialista de esquerda? Não. Não há ideologia perfeita, gente. Não existe ideologia perfeita. Por que não existe ideologia perfeita? Porque é formada por homens. Toda ideologia é formada por homens, por isso que não é perfeita. Então eu não vou aqui defender nenhuma ideologia, só vou informar o fato. E nazismo nunca foi de esquerda. Por quê? Eu anotei algumas coisas aqui sobre alguns pesquisadores lá da Alemanha que informaram o porquê o nazismo não é de esquerda. Primeiramente, o nazismo não foi de esquerda pelo fato de perseguirem os comunistas, né? E também não tem a ótica que a esquerda, pelo menos no papel, defende. Como, por exemplo, o historiador aqui chamado Jürgen Zaruski, do Instituto para a História Contemporânea de Munique e Berlim, diz que, abre aspas, o nazismo era profundamente enraizado em tendências extremistas de direita, que já existiam ao fim da Primeira Guerra Mundial. Fecha aspas. Ainda outro historiador também da Alemanha, no caso do Instituto Hannah Arendt de Dresden, o historiador André Postert, ele diz o seguinte, mais uma vez, abre aspas, nenhum historiador profissional classificaria a ditadura nazista como de esquerda. O nacionalsocialismo e o conceito de comunidade nacional eram antiliberais, racistas e nacionalistas, se opondo, de certa maneira assim, ao que a esquerda, pelo menos no papel, defende. Apesar na época, o nazismo criticar o capitalismo americano, mas eles criticavam pelo fato da crise da Bolsa de Nova York, né? O crash da Bolsa de Nova York de 29. Por isso que os nazistas criticavam o capitalismo. Mas veio outra questão sobre o nome, o Partido Nacional dos Trabalhadores, aliás, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O povo pega esse termo nacionalista e socialista, principalmente o socialista, e já indica, nossa, é de esquerda, tem o nome socialista, então é de esquerda. Faço uma pergunta, vamos avançar mais um pouquinho no tempo. O nome da Coreia do Norte é República Democrática da Coreia. É democrática a Coreia do Norte? Não, vocês sabem muito bem que a Coreia do Norte não é democrática, né? Ali existe uma ditadura de esquerda de fato, e apesar do nome ser República Democrática Popular da Coreia do Norte, não tem nada de democrática lá. É o ditador lá, o Kim Jong-il, que manda.
Então o nome não quer dizer nada. E por que Hitler usou esse nome, Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães? Pelo fato de ele querer atrair os trabalhadores. Ele usou esse termo socialista para tornar o partido mais amigável, né? Mas o próprio nazismo e Hitler tinham um conceito diferente do que é socialismo de fato, né? Porque para eles o socialismo tinha a ver com o quê? Com a questão de raça. Então, para Hitler e seus seguidores, o conceito de socialismo indicaria uma união entre uma raça e Estado. E o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães defende o quê? Uma comunidade nacional, que só aglobaria os germânicos, ou seja, os alemães, certo? E outro ponto diferente da questão da esquerda, que se vocês pesquisarem, na União Soviética, o Estado controlava tudo. As pessoas não tinham, por assim dizer, sua propriedade privada, nem poderiam usufruir do capitalismo. Mas apesar do nazismo ser crítico ferrenho não, nem tão ferrenho assim, né? Nem tão ferrenho assim, mas era um opositor do capitalismo americano, mas em nenhum momento Hitler incentivou a perda da propriedade privada dos alemães. Ele não aboliu o capitalismo. Os alemães tinham livre compras no âmbito capitalista. Eles não eram proibidos assim pelo Estado de comprar algo do capitalismo, né? Então, apesar de serem críticos, né, mas o nazismo não aboliu o capitalismo como alguns pensam, que eram de esquerda, que não gostavam do capitalismo. Era opositor, mas curtia o capitalismo sim, né? Então, essa questão aí também tem que ser considerada, que o nazismo, apesar de ser crítico do capitalismo, mas pelo fato da grande do crash da Bolsa de Nova York em 29, que isso dificultou o mundo inteiro, mas isso não quer dizer que eles abolissem o capitalismo em si. E outro fato também é que Hitler ele precisava do apoio dos industriais, da classe média e da elite, principalmente dos industriais, porque para produzir suas armas, seu material bélico. Então, sem o apoio dos industriais, como ele teria seus armamentos? Lógico que ele precisaria desses industriais. Esses industriais eram muito conservadores e não gostavam da ideia da esquerda e do marxismo em si, né? E durante a história do Partido Nazista, de fato existiu uma ala da esquerda dentro do partido, né? Porém, alguns membros do Partido Nazista que tinham essa tendência para o lado da esquerda, eles foram perseguidos. E foram mortos, como por exemplo o nome do Ernst Röhm. Ele foi membro do Partido Nazista, mas tinha essas tendências de esquerda, e quando Hitler assumiu o poder, ele e outros membros, como também o George Strasser, também foram perseguidos pelo fato de querer dividir o partido nazista. Eles tinham uma ideia diferente de Hitler, e Hitler não gostou logicamente e perseguiu e foram mortos. Em 1934, né, em junho de 1934, no dia chamado Noite das Facas Longas, onde membros do partido nazista que tinham essa tendência por lado da esquerda foram executados. E finalizando aqui a aula, que já que eu falei, né, mais um resumo, algo mais rápido, mais sintético, mais resumindo, o nazismo perseguiu os comunistas, os socialistas e os sociais-democratas. Por quê? Nos campos de concentração não só existia judeu, não. Os opositores também iam para os campos de concentração, como por exemplo
Testemunha de Jeová, as Testemunhas de Jeová, elas não queriam servir o exército nazista e nem saudar Hitler, né, como o Heil Hitler. E para a Testemunha de Jeová saudar a Hitler, estaria traindo suas crenças, que o único ser que pode ser adorado é somente Deus. Né? Então, saudar Hitler estaria traindo a sua fé e traindo a Deus. Né? E as Testemunhas de Jeová, elas usavam um triângulo roxo nos campos de concentração, era uma espécie de identificação. Da mesma forma, os partidos de comunistas, socialistas, sociais-democratas, eles também foram perseguidos, como eu falei, e nos campos de concentração, esses membros dos partidos que eram a oposição do nazismo usavam o triângulo vermelho, né, para identificar que eles eram comunistas, socialistas, sociais-democratas, né, e entre outros opositores políticos de Hitler e do nazismo em si. Então, galera, veja só, mostrando esses fatos de maneira resumida, mas sucinta, isso indica o quê? Que o nazismo perseguiu a turma da esquerda. Perseguiu. Então, se ele perseguiu as pessoas da esquerda, que apoiavam a esquerda, por assim dizer, os partidos de esquerda, como eles poderiam ser de esquerda? Como o nazismo poderia ser de esquerda? Então, há um erro aí de concordância, de noção, né? Concordância não, é um erro de noção das pessoas aí, de achar que... E também é uma falta de conhecimento histórico e falta de estudar, de ler livros, né? Para poder se informar e não divulgar bobagens aí na internet, certo? Como eu falei, esse vídeo aqui eu não vou criticar lado A, lado B, lado C, só quero informar o contexto histórico. E o contexto histórico diz que o nazismo nunca foi de esquerda. Esqueça o nome. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esqueça isso, esqueça. Isso, o nome às vezes não tem nada a ver. No papel que ensinou, mas na prática era muito diferente do que os partidos de esquerda defendiam, né? E apesar, outras pessoas falam, mas Hitler e Stalin eram aliados. Eles assinaram o pacto de não agressão, mas Hitler invadiu a Polônia, invadiu o território soviético e dando o surgimento assim, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, Hitler atacou os soviéticos que eram de esquerda, por assim dizer. A União Soviética era de esquerda, era de fato anticapitalismo, de fato, né? Então, isso não quer dizer que os soviéticos eram santos, que Stalin era um homem sem culpa de sangue, né? Não, o socialismo soviético matou muita gente, matou milhões de pessoas. O socialismo soviético causou também um holocausto chamado Holodomor, que foi na Ucrânia, que deixou os ucranianos morrendo de fome. Mas isso é assunto para outras informações, né? Para as outras videoaulas que eu vou produzir, né? Então, terminando aqui o vídeo, de maneira resumida, nazismo não foi de esquerda, e sim tinha características de extrema direita, como eu expliquei no vídeo. Eles tinham um caráter ultranacionalista, eles tinham um caráter antissemita, ariana, e eram também aliados do fascismo de Mussolini, que o fascismo, como vocês sabem, também indica ser de extrema direita. E os próprios alemães falam que o nazismo foi de extrema direita. Então, quem somos nós, brasileiros, para desmentir o que os alemães que sentiram na pele com o partido nazista? Então, a gente não pode, às vezes, se intrometer muito nas questões dos outros, porque
eles sabem o que aconteceram, eles viveram isso, eles sentiram na pele as atrocidades que o nazismo trouxe. Como historiador que eu sou, eu fico, lógico, sabendo dessas coisas, porque a minha função é isso, ensinar nas escolas, nas faculdades e agora na videoaula o que foi essas coisas, como o nazismo e entre outras coisas que aconteceram na história, né? Mas vamos se informar mais um pouquinho, galera. Vamos parar de falar besteira por aí só porque o fulano de tal disse isso que é verdade absoluta. Não. Vamos pesquisar para ver se de fato é isso mesmo que era, assim. Será que o nazismo foi de esquerda mesmo? Mas por que o nazismo foi de esquerda? Se foi de esquerda, mas por que perseguia partidos comunistas? Por que perseguia a galera da esquerda? Então vamos parar para pensar sobre isso, né? E é importante buscar fontes seguras para poder produzir conhecimento. Então, como eu falei, finalizando o vídeo, geralmente, né, nessas videoaulas que eu vou fazer, é a minha primeira videoaula, né? Então desculpe aí a questão da fala, a questão né, das pausas que eu dou, né? Porque é a primeira vez que eu faço isso, então com o tempo as aulas vão melhorando e vai ter um caráter mais profissional. Essa é a primeira vez, então estou me esforçando aqui para produzir um bom conhecimento para vocês aí que gostam dessa parte de história e também, né, buscam conhecimento, que é sempre bom, né, é sempre importante. E com o tempo, né, vou melhorando, porque isso aqui é meus recursos próprios, né? Não sou nem o Felipe Castanhari da vida, que tem N recursos para produzir vídeos maravilhosos, né, que com certeza ele produz muito vídeo bom, né? Então, inclusive, Felipe Castanhari, se você assistir esse vídeo, né, dá um like aí, ajuda aí na divulgação aí, me dá umas dicas aí, né, como posso produzir os vídeos melhores aí, questão também de dicção, questão de como se porta no vídeo, né? Eu não quero me promover a partir das suas custas não, viu? Mas já que você é um cara conhecido aí, que produz material muito bom, então, né, vale aqui o elogio, né, para você e também mostrar que você divulga um trabalho muito bom e ajuda as pessoas a adquirir conhecimento. Inclusive eu nas minhas aulas já usei seus vídeos, né, para os meus alunos, né, que você produziu falando de história, né? Enfim, e para que finalmente acabar o vídeo, eu vou recomendar aqui alguns livros para justamente conhecimento, né, que tem a ver com essa época. Primeiramente, isso aqui, ó, não é de nazismo não, que não fala de nazismo de esquerda, né, mas tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, que é A Última Mensagem de Hiroshima, escrita pelo Takashi Morita. Takashi Morita, hoje em dia ele tem seus 93 anos, 94 anos, sei lá. Mas ele é um sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima e hoje em dia ele mora no bairro da Liberdade de São Paulo, né? E ele fez uma associação dos Hibakushas. O que é o Hibakusha? Os Hibakushas são justamente sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. E ele conta aqui relatos sobre o antes da bomba, durante a bomba e depois da bomba e sua chegada no Brasil. E como ele ajudou os outros Hibakushas a lidar com o preconceito que eles tinham e como ele ajudou a esses Hibakushas fora do Japão, né, a receber também a ajuda do governo japonês. E o relato dele aqui é muito bom, né? Ele retrata o seu... Lógico, ele viveu, né? Ele viveu aquela situação muito triste, muito terrível. E você lendo esse livro aqui, você se sente Hiroshima naquela ocasião. Ele descreve com detalhes incríveis. Há um senhor de idade aqui, ó. Não sei se você pode chegar aqui no vídeo, mas ele, apesar de ser muito idoso, mas tem uma memória muito boa para recordar sobre esse trágico dia. E é uma boa leitura, eu recomendo aqui que vocês leiam, né? E outra aqui que eu estou lendo ultimamente é Os Outros Schindlers. Quem assistiu a lista de Schindler, né, sabe que eu estou falando, né, de Oskar Schindler, que ajudou os judeus a fugirem e tal. E aqui conta a história, né, dos outros Schindlers, né?
que são heróis anônimos que ajudaram a fuga de judeus, eles recolheram os judeus também, né? A quem escreve é a Agnes Grunwald Speyer, né? Ela foi sobrevivente também do Holocausto e ela procurou pessoas que ajudaram os judeus a fugirem do Holocausto nazista, né? Então também é uma leitura muito boa, é uma leitura muito interessante e recomendo também comprar o livro e ler, né? Lógico, né? E por fim, temos aqui, ó, o Dia D, que conta a história de, né, como aconteceu o Dia D, né? O Dia D, como vocês devem saber, né, ou para quem não sabe, né, foi um dos momentos mais marcantes que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e o Anthony Beevor, ele conta alguns detalhes do que aconteceu nesse dia, né? Em 1944, quando os aliados desembarcaram na Normandia e deram início ao Dia D. Também recomendo a leitura. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, é um vídeo informativo que com o tempo, quando eu tiver mais experiência, vai adquirir mais questões profissionais, né? É só o início, mas todo início é assim. Com o tempo, vamos evoluindo, né? Tudo na vida a gente busca melhorias e inovações e com o tempo, no caso, as minhas aulas têm sucesso, eu vou divulgando mais videoaulas com outros temas, né? História antiga, né? História moderna, contemporânea, história do Brasil, cultura pop também, que tem a ver com história, como rock, música, futebol, né? Tudo isso envolve história também. História está envolvida em muita coisa, em tudo praticamente a história está envolvida, e eu tenho a função aqui de divulgar a vocês algumas questões históricas como isso aí, né? Que se o nazismo era de esquerda ou de direita, e vocês viram que o nazismo perseguiu a esquerda e não tornando assim um partido de esquerda e sim de extrema direita, como já falei no vídeo, os fatos. Mas enfim, galera, muito obrigado aí. Qualquer coisa aí, ó, dê o like no meu vídeo, compartilhe no Facebook, no YouTube, no Instagram. Divulga aí meu vídeo aí para dar aquela forcinha e também adquirir conhecimento e divulgar o conhecimento, que é sempre importante, tá certo? Valeu aí, galera, até o próximo vídeo aí. Abraço!